dia a todos e a todas, bom dia, professora Isabela. Nós somos o grupo 4 e vamos estar apresentando para vocês agora o direito das obrigações na idade contemporânea. Eu vou estar apresentando para vocês agora os integrantes do nosso grupo. Paulo Ricardo, Maria Eduarda, Larissa Fiuza, Jardel Campos, Iago, Júlia, Gabriel Araújo, Gabriela e Lívia. É de conhecimento nosso que a sociedade está em constantes mudanças, está sempre a evoluir naquilo que é necessário, que precisa de um reparo e não tem como voltar atrás. Assim como um dia as leis eram olho por olho, dente por dente, hoje em dia não tem como encaixar isso na nossa sociedade, apesar de alguns ainda usarem esse método, por mais que seja ilegal, um ato ilícito. Mas assim, a gente pensa, o que isso tem a ver com a Constituição? Então, a Constituição, como foi dita, ela é a lei máxima de um país. É ela que rege as outras leis. As outras leis, elas foram baseadas através dessa lei máxima. E essa lei máxima, ela necessita também de outras leis para que assegurem que esses direitos sejam cumpridos, que essas normas estabelecidas estejam sendo colocadas em práticas. Um exemplo se eu presto serviço a alguém e essa pessoa não me paga, é necessário que a lei da direito das obrigações entre em ação para que o meu direito de receber seja pago. Um outro exemplo, alguém entrou na minha casa e furtou algum objeto. É preciso que a lei entre em ação para que a responsabilidade civil daquele que cometeu um ato ilícito seja penalizado por isso. Então, não basta ter apenas uma lei que fale. Eu preciso respeitar o limite do outro, eu preciso cumprir com os objetivos, as minhas responsabilidades, porque a gente sabe que apenas ser dito não é algo que funciona. Então é necessário que entre outras leis para que assegurem essa lei máxima. Eu espero que vocês tenham entendido o meu raciocínio. E assim como hoje é necessário alguns ajustes nas leis, como são formulados, mais para frente isso também será necessário de outras formas. Então, vou estar falando um pouco sobre a evolução histórica do Código Civil de 1916 até o Código Civil de 2002. Bom, o Código Civil, ele, enquanto uma lei geral, ele está sujeito a transformações inevitáveis. O antigo Código de 1916, ele sofreu várias alterações até que fosse aprovado o Código de 2002. Ele era baseado numa estrutura da sociedade agrária e patriarcal, começando na parte especial direcionada ao direito de família, seguido o direito de propriedade, para então, finalmente tratar dessas obrigações e contratos. A partir disso, com o avanço da tecnologia e a urbanização da sociedade, trouxe-se um novo modo de pensar sobre as relações sociais, influenciando para essas novas alterações e tendo como resultado o Código de 2002. Mas apesar disso, o Código ele usou como critério preservar algumas disposições do antigo, levando em consideração ao patrimônio de estudo dos juristas. Sobre a responsabilidade civil, o antigo código ele era admitido somente na forma subjetiva, ou seja, com culpa presumida. Acontecia na forma objetiva somente em alguns casos, até que logo se tornou insuficiente com todo o progresso tecnológico e outros desenvolvimentos que aconteciam fora do código, em legislações especiais. O Código de 1916 ele recebeu forte influência da legislação francesa, inspirada no liberalismo, valorizando-se a propriedade, a liberdade e o indivíduo.
E após essa concepção individualista, foi que adveio esse novo Código de 2002, que era baseado nesse interesse estrutural, vindo a proteger o bem comum e inovar devido às grandes mudanças de pensamentos e novas ideologias. Vou passar a falar agora para o Jadel, que dará continuidade. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Então, vou estar dando continuidade à evolução do Código Civil de 1916 até chegar ao de 2002 e estar dando continuidade às atribuições da Larissa. Então, o Código Civil de 1916, ele possuía 1.807 artigos menores, né? E possuíam poucos parágrafos. Assim, eram denominados como Código de Bevilacqua. Recebendo várias influências e, de modo geral, ele demonstrava algumas concepções entre o final do século XIX e início do século XX, trazendo características como o individualismo, a liberdade de contratação e o direito de propriedade. O Código Civil de 1916 ele ainda se caracterizava pelo conservadorismo e principalmente nas regras que diz respeito sobre a família, sendo necessário destacar que havia sim rejeições no que diz respeito a relações sociais na sociedade com a excessividade da abstração. E de lá para cá, houve diversas mudanças na sociedade, e com isso a necessidade de revisão do referido código foi necessária. E foi com base nas necessidades que foram surgindo, mediante as transformações ocorridas na sociedade, e que no século XXI foi aprovado o novo Código Civil, o Código Civil de 2002, de acordo com a Lei nº 10.406/02, sendo o novo Código Civil brasileiro. E, em comparativo com o Código anterior, ele continua a carregar consigo a preservação da sua estrutura, e, todavia, passa a trazer outras alterações, como a atualização de institutos e redistribuições a matéria conforme a moderna sistemática civil. Então, de um modo geral, discute vários tipos de direito, dentre eles o direito obrigatório. E perante isso, destaca-se que o direito das obrigações ele se constituiu como um dos ramos do direito civil, considerando-o imutável e que sofre menos interferência no que diz respeito aos valores e hábitos sociais, quando assim comparado com o direito da família, que tem a possibilidade de sofrer mais mutações em razão da sua ligação com o cotidiano. De uma forma mais detalhada, o direito das obrigações ele busca amparar as relações interativas existentes entre indivíduos e o papel exercido por cada um deles dentro da sociedade, além do reparo de danos que um indivíduo pode vir a causar para o outro e a devolução de bens ao dono titular dos bens que foram tomados sem causa. Caso a obrigação não seja cumprida pela maneira espontânea, é que se origina a responsabilidade civil. E para que tenhamos uma melhor compreensão, para compreendermos o direito das obrigações sem a responsabilidade, podemos destacar, por exemplo, os débitos prescritos e as dívidas com jogos. Então, após a comparação feita entre os dois códigos, o de 1916 e o de 2002, percebe-se que houve várias mudanças em razão de que no primeiro código não estavam sendo atendidos às necessidades acarretadas na sociedade. E um dos legados mais importantes observados no Código de 2002 é que o Código de 1916 trazia um pensamento machista e patriarcal, visto que os direitos e obrigações concedidos aos homens não eram iguais aos que eram concedidos às mulheres. Havia uma dependência, a submissão que fazia com que a classe feminina não pudesse agir em sociedade com autonomia, com a libertação, nem mesmo perante os seus familiares. E, em contrapartida, com o avançar da sociedade, vários movimentos feministas originaram na perspectiva, de conquistar os seus direitos de igualdade com a relação aos homens. Isso foi um grande legado por transformar essa visão tão conservadora
a relação que coloca a mulher em uma nova posição na sociedade. E em relação à capacidade de conduta civil, o artigo 5º do Código de 2002, ele não faz distinção entre homens e mulheres. Então, portanto, qualquer pessoa é plenamente capaz de realizar todas as atividades da vida civil quando chega aos 18 anos. E, além disso, o Código não inclui mais as mulheres na lista de suposições relativamente incompetentes estabelecidas no artigo 4, que afirma são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido, os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, os pródigos e, assim, portanto, após isso, conclui-se que seja um legado importante ocorrido, mostrando assim uma diferença importante entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002, pois assim a lei prontifica a mulher como um ser de autonomia, enquanto ela goza da capacidade de conduta civil. Afinal, este foi um exemplo discutido dentro de todo esse contexto trabalhado no decorrer do trabalho sobre a evolução dos direitos, das obrigações e da responsabilidade civil em face do Código Civil de 1916 para o de 2002. Então, portanto, aqui eu concluo a minha fala e passo para o próximo colega. Bom dia, professora Isabela. Bom dia, colegas. Agora, eu e o Gabriel vamos estar falando um pouco sobre a questão da prisão civil. O termo prisão, ele se refere ao ato de privar o indivíduo da sua liberdade de ir e vir em decorrência de uma atividade criminosa por parte do mesmo. A prisão ela vai se aplicar como um instrumento punitivo à atitude do autor. No caso da prisão civil, ela corresponde a um desdobramento do termo prisão. Contudo, a prisão civil ela consiste na privação da liberdade do indivíduo em decorrência de uma dívida. Porém, a dívida ela não se enquadra como um crime, então ela não cabe ao âmbito penal. Arnaldo Marmite, ele define o termo prisão civil como um instrumento coercitivo que tem como intuito fazer com que o devedor ele cumpra com as suas obrigações. Ao longo da história, a prática da prisão civil ela pode ser observada na organização civil de diversas sociedades, porém nem sempre apresentada com essa denominação. Um exemplo é o Código de Hammurabi, onde estava disposto a possibilidade de o credor levar à prisão aquele que possuía uma dívida para com eles. Contudo, sem a possibilidade de esse realizar qualquer tipo de ato atentatório ao devedor, como agressões ou tentativa de morte, por exemplo. No direito romano, também havia uma prática semelhante em que a maioria dos indivíduos que contraíam dívida, como eles não tinham condições de suprir com a sua obrigação de pagar, eles acabavam oferecendo a única coisa que eles tinham, que era o próprio corpo. Então, eles se davam como forma de pagamento àquela dívida que eles possuíam. No Brasil, a forma como a questão da prisão civil era tratada, ela foi se modificando no decorrer do tempo. Levando em consideração a Constituição Federal, houveram algumas mudanças nos ditames da Constituição, de acordo com que ela foi sendo modificada. Por exemplo, a Constituição de 1824, assim como a sua sucessora, que era de 1891, elas não mencionaram o conteúdo em seu texto. Por outro lado, a Constituição de 1934, ela já abordou a questão em seu artigo 113, no inciso 30, no qual a mesma ela se mostrou totalmente contra a prática da prisão civil por decorrência de dívidas, multas ou custas. Já em 1937, quando entrou em vigor uma nova Constituição, ela se omitiu totalmente sobre a temática. No entanto,
a Constituição seguinte, que era do ano de 1946, ela trouxe o mesmo exposto da Carta de 1934, não permitindo a prática por dívidas, multas ou custas, salvo nos casos em que se tratasse de depositário infiel ou do inadimplemento da obrigação alimentar. Seguindo essa mesma linha, a Constituição de 1967 expôs as mesmas condições. Por fim, a Constituição Federal, promulgada em 1988, que é a que nós temos vigente até os dias atuais, ela também trouxe a questão em seu texto, mas especificamente em seu artigo 5º, inciso 67, onde ela diz que não haverá prisão civil por dívida, salvo da responsabilidade pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Uma questão que diferencia essa última Constituição das anteriores é que ela apresenta uma série de princípios que, assim como as leis, devem ser seguidos pelos cidadãos. Como está exposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, os direitos e garantias que estão expressos na Constituição, eles não excluem outros que sejam decorrentes do regime ou de princípios adotados por ela ou dos tratados internacionais aos quais a República Federativa do Brasil seja parte. Levando em consideração esse fragmento da Constituição, vamos tratar agora do Pacto de São José da Costa Rica. Um ponto muito importante para a sequência da exposição é tratar do que está exposto no artigo 2º do Pacto. De acordo com esse, todos os países que concordam em adotar o pacto, eles devem adequar a sua legislação ao que está expresso na mesma. Considerando esse ponto, existe um impasse entre o que está exposto na Constituição de 1988 e o que é determinado no pacto. Bem, em seu artigo 7º, número 7, o pacto ele estabelece que ninguém deve ser detido por dívidas e este princípio ele não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Assim como está abordado no pacto, a Constituição ela também estabelece que aqueles que não cumprirem com a obrigação alimentar podem ser presos. O novo Código de Processo Civil, ele determina que o devedor de alimentos ele deverá cumprir com prisão em regime fechado e que o cumprimento da pena ele não isenta o devedor de cumprir com a sua obrigação alimentar. Mas, como dito anteriormente, houve um impasse entre o tratamento dessa questão no Código, na Constituição e no Pacto. Este último, ele determina que só é possível a prisão civil nos casos decorrentes de inadimplemento da obrigação alimentar. Contudo, a Constituição Federal, ela também estende essa possibilidade ao depositário infiel. Muito se discutiu a respeito dessa questão, alguns eles defendiam que os tratados possuíam status constitucional, por outro lado, haviam aqueles que entendiam ele como um status supralegal. E essa última vertente foi entendida como a vencedora, e com isso, as leis que determinavam a prisão do depositário infiel como uma prática ilegal estão abaixo dos tratados que versam sobre a questão dos direitos humanos. A prisão civil ela vai ser o último recurso nos casos em que o indivíduo não cumpra com a sua obrigação de pagar, só depois de executados todos os demais meios da obrigação, como no caso o desconto da folha de pagamento e a penhora dos bens. A obrigação alimentícia ela decorre ou de ato voluntário, que ela pode se dar em benefício do sujeito da relação jurídica ou até mesmo a um terceiro, ou por ato ilícito, que já nesse caso a obrigação ela surge como uma forma de reparação, se aplicando como um ato indenizatório. Bom, a obrigação ela, nesse caso, ela não se caracteriza como solidária, mas sim como conjunta, de modo que, se um dos indivíduos não conseguir arcar com o dever, os demais serão acionados. Então, a obrigação aqui ela pode ser entendida como divisível
uma vez que seu objeto permite isso. Estarei dando continuidade na fala da Maria Eduarda sobre a prisão civil, tratando sobre o depositário infiel e o contexto que levou a prisão civil do depositário infiel de uma previsão constitucional a uma prática ilícita. Além da prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, a nossa Constituição ela também prevê, no seu inciso 67 do artigo 5º, a aplicação da prisão civil nos casos de depositário infiel. Segundo o Pablo Stozzi e o Rodolfo Pamplona, o depositário infiel é aquele que recebe a incumbência judicial ou contratual de zelar por um bem, mas não cumpre a sua obrigação e deixa de entregá-lo em juízo, de devolvê-lo ao proprietário quando requisitado, ou não apresenta o seu equivalente em dinheiro na impossibilidade de cumprir as referidas determinações. Então existem apenas duas hipóteses de depositário infiel, sendo a convencional, que está prevista no artigo 627 do Código Civil, do qual se trata de um negócio jurídico em que o depositário recebe um bem imóvel para guardar até que o depositante o reclame. E também a hipótese do depositário judicial, onde o juiz nomeia uma pessoa como depositário no decorrer de um procedimento, como por exemplo na penhora de bens, com o encargo de guardar tal bem. A previsão normativa de prisão do depositário infiel e do depositário judicial infiel, elas se encontram respectivamente no artigo 652 do Código Civil e na súmula 619 do STF. Entretanto, com o advento da súmula vinculante 25 do STF, que se deu com a interpretação da Suprema Corte de que os tratados internacionais de direitos humanos têm status supralegal, ficando sem eficácia qualquer norma infraconstitucional que com eles são conflitantes, declarou-se ilícita a prisão civil em qualquer modalidade de depositário infiel, devido à incompatibilidade do artigo dos artigos do Código Civil e da súmula vinculante do STF com o artigo 7º e parágrafo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que prevê que não é possível de forma alguma prisão civil por dívida. Sendo assim, os dispositivos do Código Civil perdeu a sua eficácia e a súmula 619 do STF ela foi revogada. Dessa forma, que foi extinto do nosso ordenamento jurídico brasileiro qualquer possibilidade de prisão por dívidas ou celebração contratual, ficando possível assim a prisão civil apenas em caso de inadimplência de obrigação alimentar. Como nós vimos anteriormente, a Constituição de 88 ela prevê a prisão civil de depositário infiel. E até então assim era entendida, era lícita a prisão civil de depositário infiel no Brasil. Porém, em 1992, quando o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis, havia-se a interpretação de que o nosso ordenamento jurídico ele estava em conflito com esses dois tratados, porque esses tratados eles vedavam qualquer tipo de prisão civil por dívida, e a nossa Constituição ela previa essa prisão civil. Foi aí então que levantou-se algumas correntes teóricas, em que se entendia que os tratados internacionais eles tinham status constitucional, de normas constitucionais, podendo assim revogar a prisão civil no Brasil, de depositário infiel no Brasil, e essa corrente ela era muito difundida principalmente pelo Cassado Trindade e a Flávia Piovesan, e outra corrente que previa que os tratados internacionais eles tinham status de lei comum, lei ordinária. Com a vinda da emenda constitucional de 2004, que acrescentou o artigo 3º no inciso 5º da nossa Constituição, onde prevendo que terão status de norma constitucional apenas os tratados internacionais de direitos humanos
que forem ratificados com o mesmo quórum de emenda constitucional, somente esses teriam o status de norma constitucional. Então, causou uma grande dúvida de como que trata a Convenção Americana de Direitos Humanos como norma constitucional, sendo que ela não foi aprovada com esse quórum. Então, diante de alguns habeas corpus e alguns recursos especiais sobre a prisão do depositário infiel, o Celso de Mello apresentou a tese de que defendia o status de norma constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, e o Gilmar Mendes apresentou a tese que entendia os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com quórum especial como normas supralegais, ou seja, superior a todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico, porém inferior à Constituição. E essa tese do Gilmar Mendes que foi a vencedora. A partir disso aí, o STF mudou o entendimento, passando a entender que a prisão do depositário infiel no Brasil ela era ilícita, porque as normas infraconstitucionais que previam essa prisão, que era o caso do artigo 652 do Código Civil e a súmula 619 do STF, elas estavam incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos e por isso deveria ser suspensa a sua eficácia. Porém, a Constituição previa isso, mas os efeitos da Constituição eles tinham como se fosse uma barreira pela frente, que era a supralegalidade da Convenção Americana de Direitos Humanos. E a partir dessas decisões do STF, em que a Corte decidiu afirmar esse entendimento através da súmula vinculante 25, a ilicitude da prisão civil de depositário infiel no Brasil. Olá, bom dia a todos e a todas, eu me chamo Iago Ferreira Santos e estarei dando agora continuidade à fala dos meus colegas, falando sobre a evolução do direito contratual. Bem, o contrato atualmente é um dos mecanismos jurídicos mais utilizados no dia a dia, mas tal mecanismo, o formato que nós temos dele atualmente, ele sofreu diversas transformações e mudanças ao longo dos séculos. Essas mudanças, elas foram ocorrendo à medida que uma civilização emergia e através dessas mudanças políticas, dessas civilizações, o contrato foi se modificando para atender às exigências de cada povo, de cada sociedade. A figura do contrato, um dos primeiros momentos onde a figura do contrato é se colocado é durante a Roma Antiga, principalmente por direito romano clássico. Nesse período, o contrato ele era um mecanismo que fazia parte de um gênero bem maior. O contrato ele fazia parte de um gênero conhecido como convenções. Nessas convenções era dividido em dois, a figura do contrato e a figura dos pactos. Os pactos eles eram organizações, eram acordos que eram feitos entre duas partes, mas esses acordos feitos entre essas duas partes na figura do pacto eram acordos muito pouco formais, acordos muito pouco dogmáticos, acordos muito mais simples, mais simplórios. Já na questão do contrato, esses acordos eram muito mais dogmáticos, tinham regras que deveriam ser seguidas à risca, quase de uma maneira quase que religiosa, que deveria ser seguida à risca. A dogmática dos contratos deveria ser cumprida e deveria ser exercida. Por isso, os contratos, às vezes, eles eram mais lentos e mais demorados. Porém, o contrato, diferentemente dos pactos, que eram mais rápidos, mais simples, o contrato possuía, para assegurar uma transação feita, a figura da via action. A via action, ou ação, eles eram mecanismos que assegurava que uma certa transação firmada deveria ser cumprida. Os pactos não tinham isso, até o surgimento do direito pós-clássico, romano pós-clássico. Nesse período, a figura dos pactos, de alguns pactos, vai sofrer algumas transformações, principalmente com a implementação da via action em alguns pactos, principalmente aqueles pactos que tratavam de venda e compra e de locação. Não era qualquer tipo de pacto que tinha a figura da via action, somente nesses dois casos específicos. Com a queda do Império Romano,
E a ascensão no período medieval, a figura dos contratos, que essa figura mais dogmática, referente ao Império Romano, ela vai perder força. No período medieval, ela vai se tornar cada vez mais simples, principalmente por conta da sociedade mercantil e das relações comerciais que estavam novamente reflorescendo naquele período. Após o período medieval, um outro momento que é válido destacar, que houve grandes transformações na figura do direito contratual, é durante o contrato durante a Revolução Francesa, principalmente o contrato à luz do Código Napoleônico. A Revolução Francesa, por si só, é um período onde ocorrem várias transformações. E essas transformações, elas são ocorridas na Revolução Francesa para tentar substituir o poder que outrora ficava limitado e dominado pela classe da aristocracia e pegar esse poder político e transferi-lo para a classe burguesa, que era a classe que estava emergindo naquele período. A figura do contrato aqui no Código Napoleônico e na Revolução Francesa, por si só, ele vai sofrer uma mudança brusca, uma vez que os contratos eles vão ter uma figura de quase lei absoluta. À medida que o próprio contrato ele vai dar autonomia e vai dar o direito sobre uma transação, sobre uma coisa. Ou seja, se você faz uma relação comercial de compra ou de posse, uma compra de uma casa, a própria figura do contrato vai te dar esse direito, já vai te dar a casa para você. O contrato aqui ele vai ser uma figura de quase lei, de autentificação. Além do código do contrato à luz do direito francês, é válido destacar o contrato à luz do direito alemão. Para o direito alemão, que é o contrato que o Brasil segue atualmente, ele não vai excluir 100% as contribuições do Código francês, entretanto vai fazer uma ressalva. O contrato para o Código alemão, ele vai ser um mecanismo que vai existir e que precisa existir, mas ele não vai gerar e nem vai autentificar uma compra. Ele vai sim gerar obrigações para as partes seguirem. O contrato por si só no Código alemão, ele não vai transferir uma propriedade. Existem outros mecanismos que irão fazer essa função. O contrato é mais um mecanismo que é utilizado. Essa é a apresentação e dou continuidade com a fala dos outros colegas. Bom dia a todos, meu nome é Gabriele e dando continuidade ao seminário, eu vou falar um pouco sobre o princípio da boa-fé objetiva e como mesmo foi se apresentando no decorrer do tempo. Bom, no decorrer da história dos povos, verificou-se que o instinto de sobrevivência trouxe a ideia de troca de mercadorias. O homem ele passou a compreender que havia necessidades básicas a serem supridas e que por si só ele não conseguiria supri-las. Sendo assim, surgiu a necessidade por busca de produtos que ele não possuía, adquirindo através da relação de troca. O que surgiu foi o relacionamento com o consumidor. Desde então, as pessoas descobriram que o relacionamento entre fornecedores e consumidores se tornou mais desequilibrado ao longo do tempo. Isso se deu porque muitos fornecedores tentam aplicar desde o início técnicas frágeis e superiores ao consumidor para que ele possa fazer uma compra. Essa é uma situação que se prolongou durante séculos, onde os consumidores são obrigados a entrar no mercado de consumo de forma insatisfeita na árdua tarefa de ponderar seus direitos e obrigações. Como se sabe, toda relação humana deve estar juridicamente protegida, e nesse passo, necessário se fazia a regulamentação das relações de consumo, que crescia a partir de uma massificação da economia. O consumidor, ele é essencial do mercado, almejava uma proteção cada vez mais fortalecida. Então, surgiu o Código da Defesa do Consumidor, através da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Com o surgimento dessa lei, as normas de proteção ao consumidor passaram a ter um caráter coletivo, em detrimento do caráter individualista que até então assumiam. Bom, o princípio de boa-fé é um princípio orientador básico que orienta os tradutores a cumprirem os seus direitos. É um princípio basilar do direito do consumidor,
segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. Um autor, o nome dele é Amaral, ele diz assim: é um princípio normativo que se exprime por meio de cláusulas gerais, cuja importância crescente traduz a superação do positivismo legalista, com o seu modelo de sistema fechado em favor da eticização das relações jurídicas. Essa evolução do princípio da boa-fé objetiva, inicialmente, a noção de boa-fé apresentava implicações de ordem religiosa, ética e moral. No Corpus Civilis, a noção de boa-fé estava prevista de forma dissolvida, entendia-se como um estado psicológico de ignorância. Porém, com o advento do Código Civil francês, que é mais conhecido como Código Napoleônico de 1840, o conceito de boa-fé objetiva passou a vigorar. Por meio do parágrafo 3º do artigo 1134 do Código, quando se determinou que o contrato deveria ser executado com boa-fé. Tendo em vista a enorme influência do Código em todo o mundo, o conceito de boa-fé se estende a outras ordens jurídicas. No processo civil, a aplicação objetiva da boa-fé nas relações processuais está baseada no Código de 1973, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que passou a exigir que os litigantes participassem do processo de forma legal e de boa-fé. Concluindo, a boa-fé, portanto, deve ser resguardada para que seja garantida às partes a legítima expectativa das relações obrigacionais, bem como a finalidade para a qual se destina, impedindo que as partes exerçam abusivamente seus direitos, mantendo o equilíbrio na relação obrigacional. Bom dia, professora Isabela. Bom dia, colegas. Meu nome é Júlia e irei abordar sobre os deveres anexos. No princípio da boa-fé objetiva e da função social se desdobram os deveres anexos, também denominados de deveres conexos, deveres gerais de conduta, deveres acessórios de conduta ou deveres instrumentais ou laterais. São prestações essenciais em todas as relações pactuadas, ou seja, que abrangem a informação, a fidelidade, respeito, a cooperação e a confiança. O seu objetivo é suprir as lacunas existentes nos contratos civis e empresariais, com a utilização de instrumentos que objetivam a correção e aquisição de direitos. Além disso, os deveres anexos produzem reflexos na limitação do exercício de direitos subjetivos, como dito por meio da exigência da lealdade, colaboração, cooperação e transparência nas relações. Manifestamente, os deveres refletem na minoração da intensidade de certas posições jurídicas. Ademais, tem-se os deveres da prestação. Esses aparecem quando ocorre o inadimplemento das obrigações. Segundo Marcos Catalã, retrata a possibilidade de ônus ao sujeito da obrigação. A noção de violação de dever, o desrespeito aos deveres gerais de conduta, mais conhecidos por deveres laterais, anexos, fiduciários, etc. Portanto, percebe-se que esses deveres gerais de conduta, basicamente, são deveres fundamentais, que podem ser tanto negativas como positivas que acabam promovendo a efetivação dos direitos fundamentais, como aqueles segurados na Constituição Federal de 1988. De acordo com o escritor Varela, os deveres anexos são um conjunto atos logicamente encadeados entre si e subordinados a um determinado fim, que conduzirão ao cumprimento da prestação acordada. Nessa lógica, pode-se dizer que a obrigação não deve ser compreendida como uma relação restrita ao vínculo estabelecido entre devedor e credor. Os deveres de cooperação e de interação entre as partes transformam-se em núcleos derivados da contraprestação presentes no negócio, seja no campo civil ou seja na empresarial. Nos deveres anexos existem dois tipos de deveres denominados de gerais, os quais são aqueles que se limitam a particulares e que antecedem na relação obrigacional. Já o acessório são aqueles que se encaixam nas relações às obrigações assumidas pelas partes.
Os termos surrétio e suprécio são tipos de desdobramento dos deveres anexos. A surrétio vem de um direito subjetivo e se adquire por meio de um determinado comportamento, como a efetivação de contratos de duração continuada ou de execução diferida de uma situação ou de uma norma jurídica. Já o termo suprécio é totalmente ao contrário da surrétio. Basicamente, essa supressão de um direito ou de um dever estabelecido originalmente e num acordo. No campo do direito das obrigações, a surrétio pode promover ampliação do conteúdo obrigacional mediante o aparecimento de uma nova prática, do costume, do uso das prerrogativas, etc. Já a suprécio promoverá a supressão de algo anteriormente estabelecido pelos contratantes. Logo, entende-se que é uma união desses dois termos ao ponto para uma justa aplicação.